Para vocês Ó, que vão assistir agora, chamem outras pessoas para participar ao vivo. Para quem vai assistir gravado, também compartilha com outras pessoas, porque todas essas histórias de transformação que nós escutamos todas segunda às 20, elas podem ajudar ou você ou alguém que você conhece. E eu ia começar a falar porque o René é uma pessoa muito especial, ele é um amigo de muitos anos. E ele é um cara assim sensacional, ele tem uma história de vida muito legal. E aí, Renê, eu queria começar perguntando: qual foi a história que transformou a tua vida e que trouxe forma à tua vida? bom, olha, eu tenho algumas, né? Algumas histórias. Tem que escolher uma só? Não, pode contar mais do que uma, sim, com Olha, certeza. uma que transformou minha vida foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. Essa foi a primeira, não digo a primeira, teve outras também, mas essa foi uma bem marcante, porque foi numa fase da minha vida que ia iniciar no mundo, né, de trabalho e tal, saindo daquela época da escola. E, e quando eu fui para lá, eu ainda era um cara assim um pouco mais tímido, tinha que falar inglês, né? Eu não sabia nada inglês. Na verdade, eu queria fazer fisioterapia lá. E quando eu cheguei no aeroporto, eu me dei conta que eu falei, cara, nem inglês eu sei falar, como é que eu vou fazer fisioterapia? E aí cheguei lá, tudo, fiquei e acabei ficando uns meses fazendo aula de inglês e me matriculei num curso de massoterapia, para aprender os nomes dos músculos, dos ossos e tal, para depois entrar na fisioterapia. Mas aí foi indo, passei 2 anos e meio lá, então fiz bastante coisa e aí foi mudou um pouco minha vida. Sabe, morar sozinho, antes eu morava com a minha mãe, então fui para lá, falar outra língua, morar sozinho, me virar sozinho, fazer cursos. Então foi maravilhoso. Morei 2 vezes lá, né? Essa foi a primeira. Que Então essa que demais. realmente E se você pudesse falar assim, algo que assim, deu uma virada nessa época, porque eu sei que você vai contar outra história, mas o que que você percebeu que você voltou totalmente diferente depois disso? é que foi naquela transição de jovem, né, para adulto. Então Uhum. foi isso. Só que nessa época que como eu me matriculei nesse curso de massoterapia, nessa época que eu me envolvi mesmo com as terapias, né? E eu fui estudar em Isalém, não sei se você conhece, é um instituto famoso ali no norte da Califórnia. Naquela época, hoje em dia eu não sei como é que tá, faz tempo que eu não vejo eles. Mas naquela época era bem famoso ainda, desde o final dos anos 60 ali, era 70, né? Era um lugar bem frequentado, assim, né? Gente do mundo inteiro vai lá. E aí eu fiz uns cursos lá, então isso realmente me aprofundou, assim, nessa área do contato com o ser humano, né? Da terapia, de ver que tem algo a mais, que dá pra gente trabalhar. Então isso, desde aquela época, e eu tinha, assim, 21, de 21. Em Isalém eu já tinha 21 anos. Então, eu era um dos mais jovens lá, né? Tinha gente mais velha. Geralmente, esses lugares de terapia vai gente mais velha. Então, a gente Sim. contava assim, os jovens eram amigos, porque a gente contava no dedo quantas pessoas abaixo de 30 anos tinha, né, naquela época. Então, foi muito legal. Tive uma vivência muito boa lá. Que Então, demais, mudou minha vida. que Foi muito demais. legal. E aí você falou que tem outras histórias. Que outra história você tem também para contar? Bom, eu tenho uma mais recente, né? Que é uma história que quando você me chamou para participar dessa live, eu falei, sabe, essa é uma história que, assim, eu passei por um momento difícil na minha vida. E realmente eu tive que tomar algumas decisões, e isso me transformou, né? Como ser humano também. E assim, depois que eu estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a fazer yoga também, que a minha tia aqui no Brasil, ela fazia yoga, né? E ela sempre falava para mim, eu gostava de esportes e tal, ela falava, Renê, você precisa fazer yoga, você vai gostar, é muito bom. E eu olhava para ela e falava, tá bom, tia, quando eu tiver 60 anos eu faço. Muito bom. Porque aqui no Brasil era isso eu tô falando de final dos anos 90, Não, né? Era, sim.
era meio isso aqui, né? Não tinha tanto abertura, né, para o yoga aqui naquela época. Mas lá na Califórnia já tinha. Então eu lembro de um amigo que era jovem, ele surfava, eu surfava na época também, e ele passou cedinho correndo assim na minha frente, lá nesse Isalém, né, nesse instituto. E eu Uhum. falei assim, você vai surfar, cara? Todo assim, né, alegre assim. Ele falou, não, vou para aula de yoga. Eu falei, yoga, cara? Que é isso? Tá louco, né? E daí ele falou, não, você tem que ir também. E aí no dia seguinte eu fui. E aí gostei pra caramba e tal, e comecei a praticar yoga sozinho. Pratiquei lá um tempo, que eu fiquei lá, depois comecei a praticar sozinho. E aqui no Brasil também. Ou seja, por que que eu falei isso? Porque eu tive uma trajetória, eu dei mais de 15 anos de aula de yoga, trabalhava com massoterapia, desenvolvi uma marca. Aí eu cheguei, fui morar de novo nos Estados Unidos, voltei para cá. Em 2010 eu voltei pela última vez. E em 2012 eu desenvolvi uma marca de produtos de liberação miofascial, rolinhos, bolinhas e tal. E aí eu dava aula na companhia atlética, atendia os alunos e a marca foi crescendo. E aí eu fui tendo mais trabalho, então eu tirava mais um horário das aulas aqui, outro ali, foi crescendo, crescendo. E aí passou um tempo, Ju, e eu estava fazendo tudo que eu falava para os meus alunos não fazerem. O Você que, acredita? o que, por exemplo, eu acho importante, porque mesmo para quem vai assistir depois gravado ou quem está aqui ao vivo, é legal você falar dessas dicas. Então, eu comecei a trabalhar demais e você fica empolgado, a empresa é nova, né? Você vai começando, eu saí de professor de yoga, estava fazendo educação física na época, terapeuta para empresário, né? Para aprender no mundo de empresas. Então, para mim, foi e naquela época que estava começando a internet ali, né? Algumas coisas. Então, para fazer site na época era muito caro, né? Porque só gente especializada fazia. Então eu tive que meter as caras e fui descobrindo como é que fazia, fiz meus primeiros sites, né? Então foi indo, eu comecei a trabalhar muito. E, e aí foi melhorando, né? A empresa foi crescendo, aí eu tive que me virar em polvo, né? A real é essa, o empreendedor aqui no Brasil, ele tem que ser polvo, ele tem que fazer tudo, né? Ter várias mãos, vários tentáculos para conseguir fazer tudo. E, E aí foi crescendo, foi indo, só que eu não consegui me desvencilhar e eu não acreditava ainda que, por, por falta de conhecimento, né, que eu precisava contratar alguém para me ajudar em algumas coisas, né? E eu acabava fazendo, eu e minha esposa, né, a Juliana, a gente acabava fazendo ali muitas coisas, mas daí, assim, eu cheguei em 2010 aqui dos Estados Unidos, eu tinha um filho, né, que nasceu lá. Uhum. Aí, 2011 nasceu o Luca. Aí 2014 nasceu o Vitor. Aí 2017 nasceu a Bela. Então foi 2016 a Bela. Já confundo, né? Quatro filhos, a E gente já quatro perde a conta. filhos. Então, assim, tinha que cuidar das crianças, levar na escola, trabalhar, dar aula, enfim, ia trabalhar, ficava até tarde, né, trabalhando, tentando montar o site e as coisas. Naquela época a gente tinha que anunciar no Facebook e o rolinho de massagem era muito difícil de anunciar naquela época, porque eles confundiam com material, o que que eles falavam? Que era assim, produto milagroso, né? Então eu não podia anunciar porque eu estava falando que eu ia fazer um bem para a musculatura, sabe? Passando o rolinho, e Uhum. então eles chamavam de produto milagroso que não podia anunciar. E o outro também, produto erótico, porque eles confundiam, né? Massagem com Confundiam. rolo, com coisa assim, e aí não deixava. Então foi me desgastando isso, né? Porque eu fazia campanhas e tal, e não dava certo. E aí eu fui um belo dia, aí parei de treinar. Aquele protocolo, por isso que eu falei, eu estava fazendo tudo que eu falava para meus alunos não fazerem, parar de treinar, parar de meditar, não praticava mais yoga, ia dormir tarde, estava tomando bastante cerveja, fazendo churrasco, sabe, coisa assim que você Sim. vai levando. E aí um belo dia começou a me dar um vazio no peito, vem uma coisa, tudo fica preto, aí fica branco a visão, né? O coração começa a vir na boca batendo. Eu tive um ataque de pânico ali, né? Tava eu e minha filha.
E aí eu tentando fazer alguma coisa e fui parar no hospital, né? Aí, sorte, minha esposa chegou, conseguiu me levar e ia chegando perto do hospital, meu olho lacrimejando e tremendo. E eu chegava e eu achava, cara, a sensação é que a gente vai morrer, né? Uma sensação Sim. péssima. E aí eu falando, o que é isso? O que está acontecendo? Eu estou tendo um ataque cardíaco, né? Eu vou morrer. E aí eu cheguei no hospital, a mulher ainda assim, não, precisa passar para triagem. Eu falei, moça, você não está entendendo. Eu estou morrendo, eu tenho 4 filhos, eu não posso morrer, eu vou deixar essa. Minha Juliana estava comigo. Eu vou deixar essa mulher aqui sozinha com 4 filhos, não posso. É direto para a mesa de operação. E eles perceberam, né, que era um ataque de pânico ali, de coisa. Então, resolvi ali pouco depois, né? Aí, mas foi um baque, sabe? Foi um baque aquela época. Aí a gente melhora um pouquinho a alimentação, vai dormir mais cedo, voltei a fazer exercício, mas ainda estava num momento de estresse grande, né? Não Uhum. consegui pegar o ritmo certinho. Poxa, eu dava aula de yoga, né? Treinava, fiz educação física, né? E a gente cai nesses buracos, né? Total, total. E aí depois veio o Covid. Depois de 6 meses veio o Covid. Um pouquinho depois. E aí eu peguei o Covid, né? Naquela época assim que estava logo no começo, ninguém sabia muito o que ia Uhum. acontecer. Fui para o hospital, fui de ambulância, né? Porque eu cheguei no postinho para medir, eu estava com 70 de oxigenação. Nossa! Aí ela falou, vai para o oxigênio agora. A gente vai ligar para a ambulância, mas estavam todas as ambulâncias, né, ocupadas e tal, demorou um tempão, aí chegou, aí eu fiquei com oxigênio na ambulância, aí cheguei no hospital lotado, tive que esperar, fiquei com oxigênio. E aí a hora que o médico foi me atender, ele falou, René, eu não sei se eu te interno, porque você está melhor agora, mas você chegou aqui num quadro que eu ia te internar, te entubar, né? Só que aí ele começou a perguntar se eu tinha família, se eu tinha filhos. Aí eu falei que tinha. Ele falou, cara, eu acho melhor você ir para casa, porque não tem remédio, eu vou te entubar e quem está entubando agora é difícil de sair. Mas aí ele perguntou, mas o que você fez que você estava com 70, agora você já está... Eu estava ali perto dos 80, 80 e pouquinho, né? Aí eu falei, eu comecei a respirar, fiz as respirações de yoga. Desde que eu cheguei lá no postinho, que me colocaram lá o oxigênio, eu comecei a respirar tranquilo, me acalmar, né? E falei, a respiração. Aí ele falou, então volta para casa e continua fazendo isso. E aí foi outro momento de transformação na tua vida. Foi, porque daí eu comecei sério assim na respiração, fazer os pranayamas que eu sabia, aí Uhum. comecei a me interessar mais, aí eu vi que nos Estados Unidos tinha uma coisa, porque eu tenho muita ligação com os Estados Unidos, né? Fico vendo as coisas que tem lá e tal, porque eu morei lá. E aí eu vi que tinha o breathwork, aí eu vi algumas coisas, fui atrás, até que eu entrei numa formação e fui fazendo, né? Uma formação aqui no Brasil com o Felipe Marques. E aí fui fazendo e aí, aí minha vida mudou, porque assim, você começa a respirar, tem a primeira parte, né? Daí já tinha acabado o Covid e tudo, então melhora bastante a oxigenação, a saúde, nossa, fica 100%. Mas acontece uma coisa, Ju, que eu acho que isso que é importante aí para falar para as pessoas que estão vendo, que é a mente ficar clara. Sabe, a gente sai, eu conto assim, sabe quando a gente está indo na serra ali para daqui de São Paulo para o Guarujá, tá aquela serra, aquela serração que você não vê nada, e Aham. de repente você passa no túnel, a hora que você sai do túnel, você olha lá embaixo, você vê o mar cristalino, aquele sol, tudo bonito. Foi isso que aconteceu na minha vida. Então foi como se eu limpasse, né, meus pensamentos, minhas coisas. Aí você começa a direcionar melhor a empresa, começa a ver as coisas. E eu acho que isso foi além da saúde, né, isso é uma coisa que faz total diferença, sabe? Uma coisa que eu queria falar para todo mundo que está assistindo ao vivo ou que vai assistir o gravado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: mesmo que você não seja empresário, a história que o René contou, às vezes é a história de outras pessoas que não necessariamente
trabalha como empresário, mas trabalha em 2 empregos, trabalha o dia inteiro e tem família como o Renê. E isso é uma história que pode não só ajudar o empresário, como pode ajudar outras pessoas que também não têm empresa. E o que ele trouxe aqui, que eu vou voltar aqui com ele para falar, é uma coisa que não tem. Você pode virar e falar assim: ah, não tenho dinheiro para pagar uma terapia ou algo assim. Ele trouxe uma informação muito importante que ele utilizou, que foi a respiração. Que é E, a- respirar. e aí, se você pudesse dar uma dica para alguém que não conhece sobre isso, como que ela, só para aquele primeiro momento, que dica que você daria de respiração? Eu vou dar essa dica, mas já já. Antes eu vou te mostrar aqui que você estava falando, né? Não só empresários, mas olha o que eu tenho aqui. Eu acho que fica. Tá invertido, Burnout. né? Por causa da câmera. Mas é uma revista super interessante que saiu agora só sobre burnout, né? E é justamente isso. O burnout você não pode falar para outra coisa, é só para trabalho, né? Só para crises de trabalho. Então, você não pode falar assim, ah, tô com burnout porque tô brigando com a minha esposa, ou porque, sabe, não, é só para, é relacionado a trabalho. Então, isso que você falou, né? Não necessariamente a pessoa é empresária, mas ela tem ali um chefe, tem uma carga de horário muito grande com relação ao trabalho, essas atividades no trabalho estressantes, e daí isso acarreta no burnout. Então, isso que eu falei aqui é muito importante para isso também. Se eu puder dar uma dica que é fácil, qualquer um pode fazer, é acalmar a sua respiração e respirar somente pelo nariz. Então, quanto mais lento você deixar a sua respiração, melhor. Foi isso que assim que eu aprendi que vale por tudo. Se você não for fazer respiração, se você não for, né, se empenhar nisso, só acalma a respiração, respira mais devagar. A gente, Ju, respira de 12 a 15 quilos de ar por dia. Isso é Nossa, muito. é muito. São 25 mil respirações, mais ou menos, em média, que a gente faz por dia. E é muito. Nosso sistema nervoso está ativo, tá disparado. Então a gente tem que ir acalmando isso. Então, passar para 24 mil respirações, 23, 22, 21, tem que ir diminuindo, né, as respirações. Então, aquilo que a gente fala, puxa mais ar, quanto mais ar a gente respirar, melhor, não é assim. Não é tão simples assim. É quanto mais tempo a gente passar na inspiração e na expiração, melhor. Então, ela é mais calma. Tá? Então, isso qualquer pessoa pode fazer. Tá? É simples, você não paga nada, só que você tem que se empenhar. Eu vi uma coisa que eu até vou fazer um post esses dias, que assim, se ficar estressado, ficar nervoso, né, ter isso, imagina, eu fui parar no hospital. É difícil. É difícil você ter uma vida assim, não é? Mas Não, também pode ser difícil você parar para respirar, para você colocar as respirações no seu dia a dia. Também é difícil, não é fácil. Eu tentei algumas vezes, não consegui. Depois que eu fui, né? Mas aí que tá. É difícil um, é difícil outro. Escolha o seu difícil. Qual que você quer? que demais. Renê, se fosse para você dar uma dica, você falou já da respiração, Sim. mas assim, de algo que você percebeu na transformação, né, da história que aconteceu com você, o que você falaria para a pessoa? Presença. Muito A gente importante fica isso que você acabou de muito no, trazer. a gente fica muito no futuro que não existe, nos pensamentos de um futuro que nunca vai existir. Geralmente o que a gente está pensando nunca vai acontecer, né? E a gente fica remoendo aqueles pensamentos. Ou no passado, né? Ou muito no passado, quando você está menos. Chega uma hora do estresse que ele
você sobe, né? No estresse vai se acumulando, acumulando, mas tem gente que às vezes passa desse ponto e cai, né? Então vai lá para uma coisa mais depressiva, fica sem energia, fica sem. Então isso a gente fica daí muito tempo remoendo as coisas do passado. Então é viver mais a vida no presente, né? No que você está fazendo agora. Isso eu acho o mais importante. Isso eu trazia lá do yoga ainda, sabe? O que me fascinava no yoga eram as posturas e tal, mas é porque eu ficava assim totalmente atento com o que eu estava fazendo. É uma presença muito grande. E eu sentia isso na vida, né? Quando você está assim, você conversa com as pessoas e as pessoas sentem a sua presença. Você está ali olhando e falando assim, aham, eu estou aqui olhando para você, né? Hoje em dia as pessoas estão assim, né? Aham, aham, estão olhando no Nossa, celular. eu ia falar exatamente isso. E você sabe que eu faço uma brincadeira, né? Se, por exemplo, eu tô num grupo, desse mesmo grupo de amigos ou de pessoas que eu vejo que tá todo mundo ali no celular, eu mando um oi pelo WhatsApp, só de sacanagem. De É, brincadeira, eu falo, oi, gente, e aí a gente vai conversar por aqui mesmo. Eu faço uma brincadeira e aí todo mundo dá risada, né? Porque tá todo mundo realmente no WhatsApp olhando, né, alguma coisa. é, Só que aí é isso que eu falo, a pessoa, né, perde a oportunidade de estar presente com pessoas muito queridas naquele momento, que será único e não vai ter nunca mais um igual é. àquele, né, que as pessoas estão passando. E assim, não é que eu não faça isso, também faço, né? É o dia a dia, nosso dia a dia é isso. Uhum. Mas quanto mais a gente trouxer para a presença e quando está com os amigos ou familiares ficar junto, né? Melhor. Mas não é uma tarefa fácil, nem para gente que tenta praticar isso, né? Porque a distração hoje em dia é muito grande, né? Tem os barulhinhos do Instagram, do WhatsApp, do não sei o quê, então é mais complicado. A gente tem que realmente treinar isso, né? Sim, com certeza. Renê, eu quero voltar um pouquinho lá para quando você era mais novo, né? Bora. Para essa turma que é mais jovem, tá? Que tá começando a vida e tudo mais, que dica que você daria para esse começo, sabe? Esse início de. Porque foi uma mudança muito grande na tua vida naquela época. E você era muito novo. Se você pudesse dar uma dica dessa, que você já falou da respiração agora recente, mas se você pudesse dar uma dica para alguém que está ali, está começando a jornada dentro do trabalho e tudo mais, né? Tá recém-adulto, vai. Que dica você daria? Não perca tempo com as coisas circunstanciais. A gente acaba dando muito valor a umas coisas hoje em dia que não nos impulsionam para frente. E, e eu acho que o foco seria a melhor coisa, né? Para ter foco, ter uma meta, né? Isso definitivamente a pessoa ter uma meta na cabeça e ir atrás dessa meta, né? Não que ela vai esquecer tudo que está ao redor dela, mas assim, toma cuidado com as coisas, porque o tempo é muito valioso, né? O tempo ele não volta. Então, tem gente que não gosta de falar que se arrepende das coisas que fez na vida, né? Porque não, eu cheguei até aqui, então se eu cheguei até aqui assim, tudo valeu a pena. Olha, eu não acho que tudo valeu a pena na minha vida, né? Eu tive coisas muito legais, mas teve coisas que se eu fosse voltar de novo, eu não faria. Foi bom fazer uma vez, né? Errar sempre é bom, porque quando a gente erra, a gente está tentando, a gente está fazendo, mas errar várias vezes, né? E eu sei que no passado eu errei várias vezes a mesma coisa, então isso eu já tenho como mudança. Não erre o quanto você quiser, mas não erre a mesma coisa. Essa dica que o René deu do R, quantas vezes quiser, mas não a mesma coisa, é muito importante, porque uma das coisas que nós, né?
eu digo nós como terapeutas, o Renê e eu, a gente vê muita questão dessa repetição de, de energia, de situações, de pessoas, e a pessoa não entende que é porque ela não mudou o movimento dela, É um né? padrão, né? Que é um padrão dela e não tem a ver com os outros, tem a ver só com ela mesma. Então, Eu acho que é assim, enquanto ela não enxerga que é ela fica repetindo, né? Porque porque ela parece acha que o que é o universo vai outro, aí fica... mostrando para ela, olha, enxerga isso daqui, olha, enxerga isso daqui. Eu acho que é isso. Mas é realmente muito importante. E tem uma coisa que é uma das coisas que eu sempre falo, né? Que eu falo que é tudo de ruim tem seu lado bom, Sim. né? Então, se a gente fica focando sempre no negativo, naquilo, a gente não consegue visualizar a saída. A saída fica mais difícil e a gente fica mais tempo. E quanto mais tempo a gente fica naquela questão, no problema, na dor, ou no mais difícil é para sair. Então, eu sempre falo, é importante a gente viver a dor, é importante a gente passar pelos erros. Não precisa repetir várias vezes o mesmo erro. Mas que eu adorei essa dica, achei o máximo, mas é importante a gente também perceber, né? O que que a gente tem que fazer de diferente e olhar para algo que a gente pode aprender. Renê, se for agora, sim, a gente está chegando no fim da nossa live. Antes que eu faça a última pergunta para você, toda segunda-feira a gente está aqui no História que transforma vidas. Se você tem alguma história de transformação, me chama no direct, porque a gente está aqui justamente para criar uma comunidade, né? Algo que pode ajudar outras pessoas. Você está assistindo gravado, também pode me chamar depois no direct. Renê, eu queria que você desse uma última dica, assim, aquela que vai ser, que vai mudar. Outra coisa, antes que eu vá para o Renê. Se você não segue o Renê, você está assistindo gravado ou tá assistindo aqui ao vivo. Se você não segue o Renê, começa a seguir agora, porque eu vou E marcar aí, ele como collab nessa live. Ele tem um trabalho maravilhoso. A respiração mudou a vida dele, não só depois do ocorrido, mas até hoje continua mudando e transformando a vida de outras pessoas. Então, sigam ele também. Para quem está assistindo gravada, para quem não está, eu vou deixar como collab. Então, vocês vão ver o Instagram dele. E aí, eu te pergunto, que dica você daria para as pessoas que estão aqui ao vivo ou que vão assistir depois? uma dica de coisas que realmente te colocam no eixo e fazem a diferença na sua vida é ganhe a sua manhã. Tem algum ritual matinal. Tá? É importante ter outros rituais ao longo do dia, alguma coisa, mas o mais importante é o matinal, quando você acorda. Eu não sei, tem gente que gosta de fazer uma coisa, tem gente que gosta de fazer outra. Eu acordo, eu mentalizo o meu dia, eu respiro e depois eu tenho uma sequência de exercícios que eu faço, que não são exercícios fortes, né? Depois eu vou treinar, é outra coisa, mas são exercícios de vitalidade. E isso me desperta, desperta o corpo, sabe? Você já tira a cama das costas e você já fica focado no que você tem que fazer para o dia. Então é muito importante você mostrar para você mesmo, para o seu cérebro, para você que você já começou o dia no controle, né? Eu não gosto nem de falar no controle, né? Porque a gente fica controlando, mas no domínio, a gente está dominando isso, né? Então, quando eu tenho esse domínio interno, o domínio do meu corpo, o domínio da minha mente, eu já ganho o dia, né? É muito difícil alguém me tirar do meu centro durante o dia. Acontece, né? A vida tá aí e tal, mas assim, quando você tem uma manhã que você. E assim, o pessoal fala, ah, mas não tenho tempo. Tem. Acorda, são 5, 10 minutos, não estou falando de uma hora, né?
20 minutos se tiver, meia hora, o que for, mas no mínimo 5 minutos você tem que ter para você. Né? Fazer uma respiração, uma meditação, pensar no que você vai, ou reforçar aquela sua meta, aquele seu desejo, que você quer que aconteça na sua vida, né? Mas um exercício físico também, movimentação eu estou falando, tá? Movimentar o corpo para ativar o cérebro. Ah, e um banho gelado, adoro. Eu tomo um banho quente logo ali de manhã e depois ligo o gelado, isso é maravilhoso. Desde que eu comecei a fazer isso, já faz tempo. E é onde eu moro aqui, a região a água é bem gelada mesmo. Então, quando eu tomo ali 6 horas da manhã, é um choque, assim, muito gostoso. Eu adoro isso. Você sabe que não é exatamente a mesma dica, mas você falando isso, eu lembrei de uma história de um cara que, lógico, ele foi do exército, e aí ele disse que ele se tornou palestrante internacional, eu não me lembro agora, é um americano, eu não me lembro exatamente o nome dele, e aí diz que ele levantava assim, ele arrumava a cama perfeita, esticadinha, assim, Uhum. logo na hora que ele acordava. E aí, quando ele começou a dar curso e treinamentos e tudo Ele mais, falava, ele falava sobre isso, porque ele fala: se você mostra para sua mente desde o primeiro momento que você acabou de acordar, que o que você vai fazer vai ser bem feito, é, né? eu É a mente. conheço ele. Você conhece essa história? Eu Aham. acho muito boa, né? Porque é justamente isso, né? É uma São seus dica. hábitos, né? Você já É, mostra para o seu cérebro que você acorda, você faz o que tem que ser feito e ainda faz bem feito, né? É essa mentalidade que eu tenho no banho gelado, porque no começo, há muito tempo atrás, quando eu comecei com o banho gelado, era difícil, né? É difícil de você entrar no banho gelado e falar, legal, né? Você faz uma semana, tá empolgado, e depois você esquece, vai deixando. Aí você lembra e fala, legal, mas hoje não. Hoje eu tô mais preguiçoso, não vou não. E eu tenho isso, eu falo assim, hoje em dia não tem como eu não tomar um banho gelado. Eu abri ali o gelado, né? E eu olho assim, mas a vontade de não entrar ainda tenho, né? Muitas vezes eu ainda tenho. Eu olho assim e falo, não, eu começo o dia fazendo o que tem que ser feito. E aí eu fecho o quente e abro o gelado. E aí é uma sensação maravilhosa, né? Que você sai de lá e fala, bom, tô pronto, e agora? Né? Qual é a próxima parte do dia? qual que é a próxima parte? Que demais. Renê, obrigada. Muito feliz. Sabe o quanto eu admiro você e seu trabalho. Eu também te admiro muito. E foi É, muito bom o nosso reencontro, né? Que a gente teve um reencontro aí, a gente se conhecia lá de sim, trás, ficou um tempão sem se falar, e aí de um tempo para cá a gente teve um reencontro aí, e casou as coisas que estamos fazendo, né? Então foi muito legal isso. total. E aquilo que eu falei, gente, quem vai assistir depois, sigam o Renê, porque o trabalho dele é incrível. Assim como essas duas histórias de transformação que ele trouxe, ele tem muitas outras, como ele mesmo disse logo no início da live. E se você tiver alguma história de transformação ou tiver alguém para indicar que tem uma história de transformação muito grande, me chama no direct, que toda segunda estamos aqui às 20 horas. Renê, brigadão. Legal, Ju, foi um prazer aqui, uma honra estar aqui com você. Obrigada e um beijo. Eu vou deixar aqui, eu vou postar esse vídeo agora, vou te marcar, vou deixar como collab Beleza. e, e aí, em breve, gente, nós teremos mais informações, mas isso é história para outra live Tá joia, sobre Ju. o projeto meu e do Renê. Um Beijo, beijo Ju. grande. Valeu. Tchau, Até. tchau.